o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes. Tudo jóia? Muito bom dia, Bruno. Tudo bem, e você? Tudo certo, tudo dentro dos confortos. Chovendo por aí, Bruno? Chovendo, hein, gente? Olha, foi chuva, hein? A madrugada inteira chovendo bastante. Não só aqui, né, mas em todo o interior do estado de São Paulo como um todo. Ribeirão, por exemplo, enfrentou bastante dificuldade. Campinas também está no desafio aí, né, meu povo? É isso, e o desafio para os gestores para lidar com as condições climáticas, né? Mais uma vez a gente retoma esse assunto, Bruno, porque ouvindo, inclusive, o coordenador da Defesa Civil aqui de Campinas, e que responde pela região também, da necessidade de termos mais equipamentos, né? Mais radares meteorológicos para ajudar nesse monitoramento, já que as condições do clima já não seguem rigorosamente, né, o que prevê cada estação do ano. O Sidney trouxe como exemplo o Rio Grande do Sul, que tem apenas um radar em funcionamento em Porto Alegre, e na Bahia, que não tem nenhum radar funcionando nesse momento. Uma situação de alto risco. Situação de alto risco, porque na verdade hoje, diante dessas transformações climáticas, como a Sandra muito bem salientou, a gente tem uma condição que ela é completamente instável, né? Então, quando vem, por exemplo, uma previsão de chuva, você não sabe, você tem ali a previsão, mas obviamente você não sabe às vezes a intensidade que isso vai ser, se vai ser esparramado, se vai ser muito concentrado, às vezes muda muito rapidamente. Por quê? Porque nós estamos enfrentando um verdadeiro desafio dessas questões envolvendo aí a nossa lógica de desenvolvimento, a maneira como a gente se relaciona com o planeta e, consequentemente, as chuvas têm sido mais fortes, assim como os períodos de seca também e estiagem um pouco mais intensos. Então, eu penso que o poder público tem que, sim, se preparar da melhor maneira possível, com informação. Informação é o primeiro preparo significativo para você poder antever, porque numa condição, por exemplo, numa cidade como Campinas, onde há áreas que estão sujeitas a alagamento, se você não tem isso preciso, medido, da melhor maneira possível, a ponto de conseguir avisar as pessoas, de conseguir se antecipar a essa quantidade, por exemplo, de chuva, você pode vir a ter um desastre, né? Então, acho que isso já é mais do que um ponto pacífico. E tem uma outra questão também, né, Sandra? Que é um assunto que a gente precisa levar cada vez mais a sério no Brasil e que, infelizmente, não é. Vamos lembrar que, mesmo no começo do ano, a previsão orçamentária ela era pífia, né? Ela era praticamente ridícula, aquilo que tinha sido reservado ali de recursos, no que tange a defesa civil, né? Então, a defesa civil é um tipo de órgão que tem que ser cada vez mais valorizado. Mas não vamos também tapar o sol com a peneira. Eu acho que a gente só está vivendo consequências. Tem fatores naturais? Tem. Mas a gente já está careca de saber, né? Cansado de saber que, no fundo, isso se deve a uma forma de desenvolvimento, a maneira como a gente tem se utilizado de recursos naturais e, por vezes, não tem feito as compensações que são necessárias. Fazendo até um parênteses, você sabe que essa semana, embora seja um assunto mais nacional e a gente traga, obviamente, um olhar muito mais local, mas essa semana teve um debate importantíssimo no Senado Federal envolvendo a questão de comercialização de créditos de carbono, uma legislação mais específica, inclusive gerando um estímulo para que as empresas, para que todos aqueles que lançam aí CO2 na atmosfera possam cumprir algumas metas de modo mais eficiente. Tem que mexer o doce, tem que começar a mexer o doce para a gente poder começar a desenhar soluções minimamente melhores, né? E você falou da questão de informação, né, da população. O Sidney Furtado comentou, né, que o município tem feito esforços exatamente para trazer, por meio de acesso a site, né, de qual é a situação desses alertas e tudo mais, mas ainda uma dificuldade da população, das comunidades, principalmente nessas áreas de maior risco, adotarem as medidas de segurança, seguirem as recomendações que são passadas pela Defesa Civil. As pessoas parecem que não sabem lidar com esse cenário e aí as tragédias acontecem e aí que se busca por algo que possa ser melhorado, né, Bruno? Tem essa dimensão, e assim, em parte, não estou justificando o comportamento, mas dá para entender a população, as pessoas, né, Sandra? Porque você fica numa situação em determinada enchente, você vai perder tudo que você tem, é muito doído, né? Porque é um sacrifício muito grande você trabalhar no dia a dia, você ralar, sai cedo, trabalha, conquista ali as coisas para dentro da sua casa, para dentro, às vezes, do seu comércio, do seu escritório, do lugar onde você está estabelecido, e aí você vê
vamos dizer assim, numa catástrofe como essa, ou numa enchente que não estava às vezes programada, que não estava tão esperada assim para acontecer tudo aquilo, você fica desalentado mesmo, né? Então, assim, dá para entender desse ponto de vista, por quê? Porque depois a pessoa sabe o quanto vai ser difícil, de alguma forma, recuperar tudo aquilo que ela tem. Então, eu acho que muito da resistência se deve justamente a esse fator, né? Que são as perdas materiais. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a perda material, por mais dolorosa, por mais traumática que ela seja, passível de recuperar, né? Embora a gente saiba da dificuldade que as pessoas, os cidadãos têm no dia a dia, né? Só que a vida não tem como, né, gente? E a vida pode ser um dos principais fatores, a depender desse volume de água, a depender dessa situação, né? E aí também teve uma audiência pública no dia 4 na Câmara Municipal, exatamente para que as autoridades possam, de alguma forma, dialogar com a comunidade, né? Ouvir também as dificuldades nesse sentido, para aprimorar as estratégias, né? E é difícil que as pessoas acabem indo, né? Ou participando disso quando não afeta diretamente a ela. Exato, exatamente. Tende a mobilizar mais aqueles que estão sendo diretamente afetados pelos problemas, né? E detalhe, Sandra, a gente vai enfrentar uma situação que ela é minimamente curiosa, porque o ano que vem a gente tem COP, né, no Brasil também, e o Brasil vem passando aí, enfrentando pelo menos nesses últimos 2 anos, vamos colocar aí, né? Situações climáticas são situações climáticas muito extremadas, né? Agora a gente está com toda essa concentração de chuva significativa pelo interior do estado de São Paulo, em outras áreas do Brasil como um todo, mas vamos nos lembrar que esse período de estiagem que nós enfrentamos agora nos últimos meses também castigou demais as pessoas, né? Trouxe prejuízos não só para as famílias, mas para quem tem plantação, para quem é do ramo agro como um todo. Trouxe dor de cabeça também do ponto de vista de pessoas que ficaram longos períodos sem acesso à água. Isso, inclusive, teve em alguns cenários impacto direto na própria eleição municipal. Então, eu penso assim, nós precisamos começar a levar o tema um pouco mais a sério do que está sendo tratado, porque a gente ainda continua usando uma metáfora, que nem o cachorro que fica correndo atrás do rabo, né? Ou seja, a gente está muito mais preocupado em tentar dar soluções paliativas para um problema que é um problema complexo e que vai exigir uma coordenação um pouco mais intensa. Acho que o governo federal tem que entrar de sola nessa situação, tem que dialogar com os gestores locais, porque muita da responsabilidade da política ambiental começa no município, preservação da nascente, a manutenção ali de áreas de preservação, enfim, tem muitas das ações que são diretamente relacionadas ao próprio município, mas tem que ter uma coisa coordenada via nacional, né? Se a gente não avançar para esse tema de maneira séria, a gente vai continuar colhendo a médio e longo prazo resultados que são resultados negativos para todos. Somos afetados, direto ou indiretamente, é isso. Bruno, Direto. Obrigada pelos comentários, uma ótima quinta para você e até amanhã. Imagina, gente, eu que agradeço, viu? Abração, Sandra, Felipe e todos os nossos queridos ouvintes. Até Valeu. amanhã, Bruno.